Boa noite a todos, bem-vindos ao Satsang de hoje. E aí nós vamos falar um pouco sobre simplicidade e depois encaixar o outro tema que seria autoridade, que parece que não tem uma coisa a ver com a outra, mas a gente vai notar que faz parte também, né? Vamos mais fundo, né? Essa questão da simplicidade, primeiro, é um conceito, né? É uma palavra. E esta palavra nós a interpretamos de forma pessoal, né? Então eu acho que simplicidade para cada um de nós aqui quer dizer uma coisa, né? Ou a simplicidade do caminho, né, que a Cida havia trazido. Mas primeiro a gente tem que analisar essa questão da simplicidade, né? Então vamos lá. Teve um documentário, uma história de um aborígene, né, na Austrália, e uma pessoa aí, né, da civilização, da dita civilização, né, eles iam sair para fazer uma trilha que ia durar, acho que uns 2, 3 dias, né? E aí a pessoa, né, da civilização levou a mochila, levou fogareiro, barraca, água. Olha, a gente sabe, né? A gente tem ideia de quando a gente vai fazer uma mala, por exemplo, para viajar. O que que você precisa levar de roupa, né? Escova de dente, todo esse arsenal que a gente usa para sentir uma segurança, e aí a gente vai conseguir fazer aquele trajeto, né? Que está sendo proposto, né? Aquela trilha, por exemplo, que era aquele caso. Uma bota de trilha, de caminhada, uma bota reforçada, roupas reforçadas, roupa de chuva, agasalho, gorro, boné. A gente sabe todo esse arsenal, né? E o aborígene, o que, que ele levava? Levava uma vara, assim, uma vara, a tanga, né? Que ele estava de tanga, descalço. Eu acho que ele tinha assim uma espécie de bolsa de folha que ele carregou ali uns 2 instrumentos, alguma coisa assim. Então, isso seria simplicidade diante da complexidade da vida civilizada e a simplicidade do aborígene, né? Que ele estava praticamente nu, levando ali um bastão, né? Descalço. Então, a gente, à primeira vista, seria então uma simplicidade em relação a uma complexidade. Até certo ponto, sim, né? Assim, de um primeiro momento, sim. Mas depois a gente tem que olhar também que o aborígene está completamente adaptado àquele ambiente. Porque senão a gente começa a julgar o homem civilizado como um homem complicado, despreparado, necessitado, dependente de muitos apetrechos, né? De muitos equipamentos, etc. Mas a gente não pode desprezar a, a condição do aborígene, da sua experiência, e aí vem junto os antepassados, né? Todos os antepassados juntos, a experiência que ele tem nesse ambiente, tá? Então a gente tem uma tendência de julgar rápido, fazer julgamentos rápidos, né? Nossa, como o homem civilizado é tão complicado assim. Não, ele só não está adaptado àquele ambiente. Ao passo que se você colocar o aborígene numa metrópole, numa grande metrópole, ele também não vai saber se virar tão fácil.
Então, o que quer dizer isso? Ele somente não está adaptado àquela situação. Então, quando a gente vai falar de simplicidade, a gente tem que falar também de adaptação, né? Por quê? A aparente simplicidade, na verdade, é uma familiarização, uma adaptação com o ambiente. Então, a gente vai desmistificando a simplicidade. Porque tudo que entra no rol da espiritualidade, há uma tendência de se mistificar estes conceitos. Despertar, né? Liberação, a própria palavra simplicidade que a gente está trazendo, né? Silêncio, equilíbrio, silêncio, por exemplo. Você abre o olho, né? Te acorda de manhã, os pensamentos, você já fica consciente dos pensamentos. Então, desde o momento que você nem precisa verbalizar nada, nenhuma palavra, mas os ruídos da sua mente, os ruídos mentais, os próprios pensamentos, as imagens, os comentários estão presentes. Então, que silêncio é esse? É possível permanecer no silêncio, né? Por exemplo, na espiritualidade, existe uma outra frase, né? Uma outra colocação, outro conceito, melhor dizendo, que é o observador silencioso, né? Observador, né? Então, ali já tem alguém que parece que não é você, é uma outra coisa, né? É um outro você de você mesmo. O ego, que é muito utilizada essa palavra na espiritualidade. Ah, então o ego o quê? O ego é um outro você de você mesmo que faz coisas que você não gostaria de fazer. Faz coisas estabanadas, faz coisas egoístas, faz coisas que não estão sob o seu controle. Então, o que vai acontecer nesse âmbito da espiritualidade? Vai ficando muito complicado, porque vai se tornando, vai mistificando todas essas questões de uma forma negativa, não é? Porque existe uma mística transcendente, né, mais apurada, mais séria, né? Eu estou dizendo em relação a uma mistificação de uma forma pejorativa, né? De uma forma que está trazendo uma deformação para aquele conceito, tornando aquele conceito mais difícil, tornando aquele conceito assim como algo a ser alcançado, né? Então, a gente tem que também agora, então isso é um aspecto que a gente tem que olhar para retirar dessa palavra simplicidade esse primeiro entendimento, esse primeiro julgamento. A gente está achando que está entendendo o que é simplicidade ou silêncio. Eu fico em silêncio. Fico em silêncio, os pensamentos vêm, os comentários vêm. Será que realmente você está em silêncio? Né? E aí você se culpa por não estar em silêncio. Então, quer dizer, a espiritualidade que adota padrões inacessíveis, padrões sobre-humanos, padrões irrealizáveis, né? Para colocar certos seres que aparentemente conseguiram realizar esse padrão como seres especiais, seres que estão desumanizados, né? Eles não pertencem mais à condição humana, eles têm uma condição especial. Então, todo aquele que está, vamos dizer,
seguindo esse ser especial, de certa forma adquire essa aura especial. Eu sou um seguidor do mestre fulano de tal. Mestre fulano de tal é muito iluminado. Ou seja, eu faço parte, eu participo da iluminação desse mestre. Né? Então, a gente tem que olhar, em primeiro lugar, os anseios da imaturidade. Eu não vou colocar do ego. Tá? Porque eu acho que é a própria imaturidade que cria esse ego, que cria um bode expiatório, que cria alguma coisa para colocar a culpa, entendeu? Eu não sou capaz de assumir as minhas fragilidades, não sou capaz de assumir meus pontos fracos, não sou capaz. Então eu crio alguma coisa para jogar a culpa naquilo, né? Ah, isso aí é o ego, quer dizer, não tem nada a ver comigo, que é algo imaturo. Eu não assumo a minha dificuldade em lidar com essa situação. Então, algo vai responder por mim, não sou eu. Isso já é uma imaturidade gigante, né? Então, é, a condição humana apresenta fragilidade, apresenta sofrimento, né? Apresenta emoções que você não dá conta. Apresenta. Porque depois o problema é você se sentir culpada de estar sentindo isso, ou culpado de estar sentindo isso. Aí você começa a falar, não, então eu nunca vou conseguir atingir aquele estágio, aquela perfeição, aquela paz, aquele equilíbrio que o Donner trouxe aí, né? Então começa a ter lugares inacessíveis. O silêncio total é inacessível, não existe, né? Porque você sempre, a mente, né? A gente está sempre querendo classificar as coisas, dar nome para as coisas, E, comentar. O que quer? Maurício, então, acho legal, assim, dizer que não é bem uma meta, assim, chegar na simplicidade 100%, porque senão não vou estar bem, não é isso. É curtindo também cada aumento de maturidade e de simplicidade. Mas o legal disso é porque não tem como, não tem porquê se envaidecer disso. Até para abrir a boca aqui e falar disso, a gente pode observar o tanto de vaidade que tem na gente mesmo ao falar sobre isso. Porque o orgulho, parece que ele entra em tudo. Então, A vaidade. exatamente. Mas, no fundo, o que que é a vaidade, o que que é o orgulho? É você querer deixar a sua marca, não ser esquecido. Qual que é o meu maior medo da morte, por exemplo? Aniquilação, né? É a aniquilação. O que quer dizer medo da morte? Eu serei esquecido. Eu não serei mais ninguém, né? Então, eu quero deixar a minha marca. Qual foi a maior prova que o ser humano quer ser eterno, deixar a sua marca, né? Uma das provas mais gritantes da humanidade, as pirâmides. Então, alguém muito poderoso, às custas do sofrimento de milhares e milhares de pessoas que construíram aquilo, né? Às custas da morte de milhares e milhares de pessoas, quis dizer à humanidade que eles não passariam. Eles eram deuses sobre a terra, mas passaram. Então, o que é a maturidade? A maturidade é reconhecer que você vai ser esquecido e não ter medo disso. Agora, se o medo surge, eu vou explorar esse medo. Da onde vem esse medo? Então, como que funciona? Funciona assim: todos aqui serão esquecidos.
isso aí me dá um desconforto, isso aí não é bom. Não é bom mesmo. Mas aí vem essa dor, tudo bem ver essa dor. Não é você dizer, não, eu sou perfeito, eu estou iluminado, não senti nada. Sente, né? Eu não quero ser esquecido, porque eu quero que as pessoas gostem de mim, quero que as pessoas me amem. Todas as nossas ações, a maioria das nossas ações diárias, estão reafirmando isso. Eu quero que as pessoas me olhem com amor, que elas gostem de mim, ou seja, que elas me aceitem. Então, isso é o quê? Imaturidade. Isso não é ego. Não é alguém que trepou nas suas costas e começou, né, a fazer isso por você, né? Isso é você que está fazendo. Agora, por que você está fazendo? Porque você está acreditando numa condição, numa situação de fragilidade que você está se julgando menos que o outro. Está se julgando menos aceito que o outro. Por que que o outro tem que te aceitar? Porque o outro é a sua referência de autoridade. Aí entra a autoridade, tá? Autoridade. Quando você é criança, sua noção de vida é uma vida dependente. Você não consegue se virar sozinho. Você não consegue preparar o seu próprio alimento. Você não consegue buscar água, né? Vamos dizer assim, no meio mais natural, né? Mais selvagem. Você não consegue sobreviver, ok? Tereza, Tereza, fecha a câmera por um minutinho, que está movimentando muito. Obrigado. Então, veja, você não consegue sobreviver, então você tem que se apoiar em quem consegue sobreviver, né? Em quem vai dar essas instruções, em quem vai amparar você. Só que tem um momento que você tem que se sentir seguro para romper essa dependência. Que é o momento que o pássaro sai do ninho, né? O pássaro tem força para voar. Se fosse assim, na condição humana, fazendo uma analogia, é como se a gente tivesse asas, tivesse totalmente o aparato para o voo completamente desenvolvido, mas ainda estivesse dentro do ninho por medo de voar. Então, essa analogia, a gente tem que desmistificar essa busca de aceitação, de aprovação, busca de referência, porque nós estamos considerando o outro uma grande autoridade. Aí que entra essa questão da autoridade. Então, quem que está regendo você? Você está vinculado ou dependente de quem? Você é autônomo, você anda com as próprias pernas, ou você precisa de um mestre para dizer o que você vai fazer? Você precisa de um instrutor para dizer o que você vai fazer? Isso é dependência. Então, uma das perguntas que eu ia fazer para vocês hoje é: quem você elegeu como a autoridade da sua vida? Olha aí, cada um vai olhar, né? Quem você está elegendo como autoridade da sua vida? Ou seja, a quem você se curva, a quem você tem se curvado, quem você reverencia, né? Então, isso parece algo assim superficial, mas é algo muito profundo, que tem que ser olhado com muito cuidado, porque a nossa tendência é não querer ver quem nós elegemos como autoridade na nossa vida. Porque se a gente olhar de uma forma direta e clara, a tendência é que a gente elimine esse vínculo,
que muitas vezes nós não estamos nem enxergando. Agora, a vida humana, né, como o próprio budismo, né, o próprio Buda proclamou, é algo muito raro, muito raro. E nós estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui desperdiçando uma coisa que a gente acha que a gente vai ter sempre, que é tempo de vida, tempo da vida humana, algo raríssimo no universo, como a gente sabe, né, pela própria astronomia. A vida é um evento raríssimo, raríssimo. A vida humana, com todo esse potencial, toda a capacidade, imagina se não é um evento raríssimo. Leide, fala, Leide. Ô Maurício, e descobrir a quem você reverencia, né? Seja algo, seja, sei lá, algo na sua vida, seja alguém, é libertador, né, Maurício? Porque como a Não, gente se escraviza diante de determinadas coisas, acaba sendo um tipo de escravidão mesmo, né? não é um tipo, é uma escravidão. Mas aí, Leide, a gente tem assim um receio de ver qual autoridade nós elegemos. O que eu estou dizendo? Em função de que poder, em função de que poder e você vive? E a que você está atribuindo poder? Porque você elegeu uma autoridade, você está atribuindo um poder para aquilo, seja uma situação, seja alguém, né? Você está atribuindo um poder àquilo. Então, eu citei aqui o faraó, né? Que era uma pessoa que se considerava Deus e era considerado por todos os seus súditos como Deus. Quem deu poder ao faraó? Né? A não ser a civilização egípcia. Quem forma a civilização egípcia? Os egípcios. Quem são os egípcios? Seres humanos da época, né? E por uma convenção, ou seja, uma combinação entre toda aquela população, aparece um deus sobre a terra, chamado Faraó. Então, isso, as pessoas delegaram poder a um símbolo, que era um deus sobre a terra, e que era um ser humano igual a eles. Então, a escravidão que você citou, Leide, vamos pensar na própria escravidão, né? No fato da escravidão, no evento da escravidão que ocorreu, né? Quem determinou que alguns eram senhores de escravos e outros eram de escravos? Qual que foi a diferença, né? Uma combinação, uma convenção, agora é assim. Ou seja, esse poder foi delegado para fazer essa divisão, né? E o que está acontecendo nisso, nesse fato? Nós estamos elegendo autoridades, ou seja, alguém que vai nos representar. Isso aqui parece uma questão de direito, né, pessoal? Questão jurídica, mas é espiritual, gente. É espiritual. Lili, fala. Maurício, quando você fala que a gente elege uma autoridade, né? Isso está relacionado com a segurança que esse símbolo nos dá, mesmo que não seja uma coisa boa. Vamos supor, você está numa situação ruim, mas é uma situação conhecida, então você se sente até seguro ali, Isso. porque é uma situação que você já sabe lidar. Uhum. E elege um símbolo, uma pessoa, sei lá o quê, como uma autoridade, nesse sentido de segurança. Sim, a autoridade, depois que a gente vai delegando esses poderes, mas a gente experiencia a autoridade. Qual a primeira experiência da autoridade? Nós nos submetemos totalmente aos nossos pais. Totalmente. Então, a grande referência de autoridade, de poder,
são os nossos pais, ou as pessoas que cuidam de nós, né? Alguém que te alimenta, alguém que te agasalha, Porque alguém nos dá a que... segurança, né? Nos dá Então, no a vida, né? A final, sobrevida. exatamente, alguém que te dá a segurança. E o que que é essa segurança? Que dá o que você precisa. O que que eu Para falo? existir. Oi? Para existir. Isso, naquele momento sim, né? Porque Ah, é uma segurança no sentido de sobrevivência e dar aquilo que você precisa. A grande questão aqui é, nós continuamos a delegar essa segurança, não só para os nossos pais, depois para professores, mestres, etc., etc., religiões, sistemas políticos, espiritualidade que entra nesse pacote, né? Porque nós não entendemos que nós somos capazes de cuidar de nós mesmos. Nós não rompemos esse cordão umbilical. Nós estamos crescendo e em algum momento você fala assim, eu não preciso mais dos meus pais, por quê? Porque eu sei me virar. Eu continuo gostando dos meus pais, não só porque eles cuidaram de mim, mas porque foi desenvolvido um vínculo afetivo. Pode ser pais biológicos, pode não ser pais biológicos, pode ser alguém que cuidou de você, etc. Mas alguém que mostrou para você o sentido de dependência, né? Até de afeto, porque daí, por que que os pais cuidam dos filhos, hein? Assim, num primeiro momento? Porque existe um vínculo afetivo, não existe uma obrigação. Depois passou a ter uma obrigação legal, né? Que entra na questão da guarda, do Estatuto da Criança, Adolescente, etc. Mas, a princípio, por que que precisou ter uma lei que regesse isso? Porque alguns pais negligenciavam a guarda dos filhos, a criação dos filhos, etc. Né? Mas, normalmente, vamos pegar um caso, normalmente existe um vínculo afetivo que faz com que os pais cuidem dos filhos. O problema é a gente detectar o fim dessa dependência, mas não no sentido de substituição, porque isso acontece no sentido de substituição. Aí vem a nossa imaturidade, mas no sentido de reconhecer que você é capaz de cuidar de si mesmo. Mas como a nossa insegurança continua, meus pais não são mais capazes de me dar segurança. Então eu tenho que substituí-los para alguém mais poderoso. Aí aparece esse mestre espiritual que vai explorar. Aí aparece aquele político que vai explorar. Aí aparece um líder que vai explorar. Né? Então, por quê? Porque a gente acha que sempre precisa de alguém para nos tutelar, de tutores. Na hora que você entende que você tem a própria força, né, para se virar, algo, a própria sociedade, né, as estruturas da forma que elas estão formatadas na sociedade, inclusive na espiritualidade, por isso aqui é um satsang, né? Muito na espiritualidade, né? Você vê uma questão hierárquica muito forte em todas as religiões, né? Tem sempre o chefe da tribo, né? Tem sempre o papa, tem sempre os poderosos, né? Ou seja, os tutores daqueles que não sabem se virar, daqueles que precisam de orientação, daqueles que são crianças, né? Então não são adultos, são crianças. E precisam ser tutelados. Tem que ter alguém que diga o que fazer. Você tem que fazer assim. Eu não consigo me virar, eu tenho que fazer assim. Né? Então, isso é uma forma de simplicidade. Parece que não, mas simplesmente veja como a coisa é, como isso se desenvolve. A simplicidade é ver a verdade, né? Então, Cristo fala:
Conhecereis a verdade vos libertará. Então, isso é a verdade, né? E, curiosamente, naquela mesma situação, naquele mesmo episódio, os fariseus confrontam Cristo e diz: com que autoridade você diz isso? Olha agora essa, esse elo entre a simplicidade e a autoridade. Por quê? Quando você age de uma forma totalmente simples, como Cristo mostrou, ele que os poderosos questionam no sentido: quem deu autoridade a você para você pregar dessa forma, para você proferir essas palavras? Da onde veio a sua autoridade? O que eles queriam dizer? Nós temos autoridade sobre o povo. Você tem alguma autoridade sobre esse povo? Por que você está desmistificando? Por que você está tirando essa hipnose do medo, né? O que a religião sempre faz? Ela instiga o medo, ela instiga o inferno, o pecado, o castigo, a culpa. Por quê? Porque os que detêm autoridade é que são aqueles que podem livrar vocês deste pecado. Vocês não podem fazer isso por vocês mesmos. Então, o que nós estamos vendo? A dinâmica da dominação. Nós estamos sendo dominados, nós não sabemos ou nós não... nós temos, como a Lili falou, uma sensação de segurança meio meia boca, né? Sensação de segurança aí. Nós não estamos nos sentindo confortáveis, mas é o que tem para agora, né? É o que tem para o momento. Então vai, né? Então vai tocando. Mas o grande engano nosso é que a gente acha que a gente vai ter tempo para organizar a nossa vida, para mudar de valores, para crescer, para ser adulto. Não, agora eu sou criança ainda, mas eu tenho 55 anos, mas eu sou criança, né? E uma hora eu vou virar adulto. Quando? Quando? Então, por quê? Porque eu acho que eu tenho tempo. Então, você vai lá nos moribundos, né? Aquelas pessoas que estão para morrer, e aí você pergunta para elas, né? E agora? Se viveu uma boa vida, o que seria uma boa vida? Viver de uma forma profunda, com olhos sem véus, reconhecendo que a vida humana é algo raríssimo e também reconhecendo que é algo totalmente insondável, inconcebível. A vida humana é mistério profundo, né? Então, fechar os olhos, ficar introspectivo, respirar. O que é isso aqui? É o mistério. Isso aqui o que é? É o mistério. Você mesmo vai confirmando, declarando, né? É um mistério. Respirar é mistério. Ouvir é mistério. Ver é mistério. Estar aqui é mistério. Como que existe isso? Como que existe um corpo? Vamos falar de simplicidade, né? Em termos abrangentes, não existe. Porque trilhões de células formam um corpo com várias funções, com uma dinâmica, uma fisiologia perfeita, né? Que torna possível caminhar, que torna possível digerir, que torna possível respirar. Isso aqui, cara, é absurdo. Não existe em lugar nenhum. Não existe. Então, isso é grande mistério. E aí, o que que é? Vamos nos dar conta, vamos estar conscientes de que isso que está acontecendo é incrível.
Então, a gente não precisa ficar colocando camadas em cima disso, tentando valorizar o que já tem o máximo valor. Por isso, não excede nem falta. Isso é perfeito. Não está faltando e não está sobrando. Isso é perfeito. Você quer a definição de perfeição? É isso. Não falta, né? Nem excede. É perfeito. Isso é perfeito. E não tente entender o que é isso. Não tente decifrar o que seja isso. Apenas respire. Isso é perfeito. Não falta nem excede. Respirar é perfeito, porque não falta nem excede. Uma respiração, o ar entra. O ar que é necessário entrar, entra. Não é todo o ar. É uma porção de ar, a porção perfeita de ar entra. A porção perfeita de ar sai. Respiração é um ato perfeito, porque não sobra nem falta. Você já está diante da perfeição. Então não precisa buscar em outros lugares, né, afirmações de si mesmo. Eu acho uma grande perda de tempo a espiritualidade ficar buscando afirmações de si mesmo, definições de si mesmo. Não precisa nem saber isso, nem de si mesmo. Basta constatar o que está acontecendo. O que está acontecendo é algo fantástico e não está garantida a sua perpetuação. Não está garantida. Então a gente tem que, de uma forma paradoxal, nutrir um amor, nutrir um, um dar, um dar-se, né? Porque isso que você está recebendo é de graça, a primeira coisa. Quem pagou aqui para viver? Quem pagou aqui para respirar? Então, isso é doação, não é cobrado. É a coisa mais louca que está acontecendo, mais inconcebível, mais misteriosa, e é de graça. Olha que coisa. Então, aí você já muda a sua cabeça em relação a dinheiro. Por que o dinheiro não é importante? Tão importante? Porque ele não consegue comprar uma vida. Ele não consegue fazer uma vida surgir do nada, né? Então, isso que vem de graça é um mistério maior, é a raridade maior. Então, essas constatações são muito maiores do que qualquer constatação em relação a um si mesmo. Não precisa ficar preocupado com o que você é, o que você não é, o que você deixa de ser. É uma preocupação inútil. Por quê? Porque você vai esquecer isso. Isso aqui vai desaparecer, né? Porque, da mesma forma que os seus tataravós foram esquecidos. Ninguém lembra dos bisavós, aquela geração desapareceu totalmente, sem deixar vestígio. Então, o que que é uma marca da existência? O budismo fala a impermanência, mas eu acho que é um pouco de panos quentes. A marca da existência é o desaparecimento. É o aparecimento e o desaparecimento é muito mais real. A gente está lidando com o desaparecimento das coisas. Quando você respira, o ar entra. Quando você solta o ar, né? Quando o ar sai, aquela respiração desapareceu para sempre. Não vai ter outra igual.
Desapareceu. Agora a gente está sentado aqui ouvindo o satsang. Antes, a gente estava fazendo outra coisa. Daqui a pouco o satsang termina. Esse satsang vai desaparecer totalmente. Vai ficar gravado durante um tempo, mas as sensações não vão ser as mesmas que a gente está tendo aqui agora. Fala, Lívia. Maurício, então, diante de tudo isso que você está falando, né? Ah, A segurança é algo que não existe, assim, que a maturidade, então, é a gente aceitar a insegurança. olha, aí é um pouco mágica, é um pouco mágico, né? Porque o dia que você aceita isso, você se torna totalmente segura. Acabou. Paradoxal, né, Maurício? Não é lógico. Como é que é? É paradoxal, É, não é mas aí lógico. é experiencial, né? O dia que você tem um terror, exemplo, você tem um terror de andar no avião, andar de avião. Tem um terror. Você acha que você vai morrer dentro do avião. O dia que você aceita a condição que você vai morrer, seja dentro do avião, seja fora, seja na rua, seja no banheiro, seja onde for, você aceita isso, né, de uma forma visceral, que você vai desaparecer, você perde o medo do avião. Porque você vai entrar dentro do avião com a certeza que você vai morrer, seja no avião ou não. Então, aparentemente, Lili, você ficou inseguro, mas não, você ficou seguro. Isso te deu segurança. A certeza da morte te dá segurança. Por quê? A gente não está fantasiando nada. A gente não está negando uma coisa que não pode ser negada. A gente não está criando uma mística em cima daquilo. Eu não estou dizendo que depois da morte vai ter ou não alguma coisa. Porque isso é secundário. A sua libertação está no fato de você aceitar o desaparecimento. Se vai ter, se não vai ter, é secundário. Porque, inclusive, a expectativa de que tenha, na verdade, está mostrando um medo de desaparecer. E aí também tem a semente da imaturidade. A criança tem medo do quê? Do escuro. O que que tem no escuro? O desconhecido. Então a criança não pode entender, como nós aqui podemos entender, que nós estamos vivendo no desconhecido. Você não precisa ir para o escuro para viver no desconhecido. Você já está no desconhecido. Então, quando você coloca, eu estou no desconhecido, eu vou desaparecer, estou consciente de forma absoluta disso. Em vez de dar medo, acaba o medo. E Maurício, o aparecimento é misterioso e o desaparecimento também. Então a vida é misteriosa e a morte também. Olha, exatamente. Só que o aparecimento é misterioso, a continuidade do aparecimento é misterioso, a manutenção daquilo que aparece é misterioso, e o desaparecimento é o fim do mistério. Então, por quê? Porque, cara, não adianta. É isso. Ou não, ou não. Agora eu acho que eu vou dar uma. Tá, o que que é ou não? Ou dar. Ou não. Ué, quem garante que o fim do desaparecimento é o fim do mistério? Eu acho que Quem pode que vai estar ser. lá para dizer que não é? Eu só acho A assim gente não que sabe, né? não Não, dá mas para aí que tá, gente. Aí que tá. Esse você não sabe, pode ser, ainda é medo. Ainda é medo. Entende? Você não está entregue totalmente, sabe? não Tá entendi. entregue. É assim, ó. Se você alimenta qualquer tipo de esperança de não desaparecer completamente, você tem medo de desaparecer. Entendi. É isso. Isso é libertação. Isso é a verdade.
tá? Você está disposto a aceitar todas as consequências disso. Você não está colocando regras para o mistério que está acontecendo agora. Eu E acho que, exigências. Maurício, mas não tem como fazer nada mesmo, igual a gente já falou dos satsangs, Uhum. tem como fazer nada nessa questão aí, se vai desaparecer, se não vai. Não, mas, Não, mas não é fazer alguma coisa, Dona. O não existe problema é algo, a resistência. não existe uma força individual para poder lutar contra algo oposto muito grande, né? E mesmo se tiver, não tem como. Então, mas daí você ainda está dizendo, desculpa, mas eu vou falar, um A visão, aspecto de criança, né? Que não, perdeu a mãe no parque de diversão e está chorando. Ainda é assim, Porque esse, puta, não tem como, né? Mas é, eu acho que essa sensação de, constatação, ela é muito profunda, né? Ela é muito íntima, ela tem que acontecer de uma forma muito íntima. Se ela for mais um comentário mental, ela não é uma experiência. Ela não é admitida como experiência. Entende? Então, a gente tem que assumir todos os riscos disso, sabe? Porque o comentário não vai mudar isso e não vai ter efeito nenhum sobre isso. Ainda é o tipo, e estou entendendo e ainda estou aqui. Ainda estou resistindo aqui, né? Eu ainda estou aqui. Eu ainda existo. Então, qual que é a maior vontade humana? Existir. O humano não aceita a não existência. Então, esse é o problema do medo. Se você fala, não mais existirei, isso é uma realidade para mim, acabou todo medo. Você não tem mais medo. Para que medo? Mas se isso for incorporado, se isso for algo vivido, algo experienciado, e não intelectualizado, como se fosse um comentário, uma conversa, um debate, não. mas eu acho que isso daí a gente só compreende mesmo na iminência da morte, quando a gente vê que não tem jeito. Quando Dá você pra, vai. mas dá para ser antes. Eu já experienciei isso, mas assim, com experiência de quase morrer mesmo. Então, Mas se mas não, eu acho que se você teve essa experiência, você já sabe como é. você Aham. sente direto, Maurício, não é que você não existe. Oi? Entendi. Você sente uma sensação de não existência ou algo Não, você semelhante. está existindo, você está De entrega experienciando. mesmo. Você está existindo, está experienciando. Só que você não vai acontecer isso sempre. O Donner existe. O Donner não existia. E o Donner deixará de existir. Claro, óbvio. Então, mas isso não a gente não aceita. Lembrar é isso. Quando eu falei aquela brincadeira, é isso. É tipo assim, já se a existência, Deus, o cosmos, o universo, ou o mistério quiser aniquilar, eu vou brigar com ele, eu vou dar porrada, não tem jeito. Não, mas isso a gente tenta, né? Não é que não tem jeito, a gente tenta. Ficando O que rico que é aqui, tentar? É você não aceitar. procurando Então, dinheiro, então, procurando poder, isso. procurando Agora, quando você não oportunidade, aceita isso, viu, Doni? procurando oportunidade também. Escuta aqui, ó, escuta aqui, calma. Ah, Para a mente, tá? Para os comentários. Deixa eu te falar. Quando você não aceita isso, você se torna dependente. De quem? Dos poderosos. Daqueles que vão te dar a vida eterna. Você tem medo de não ser eterno. Você vai procurar o quê? Aquele que vai te dar o eterno. Aí você vai estabelecer uma relação de dependência e vai atribuir poder àquele que está garantindo para você a eternidade. Tá vendo o ponto fraco? Tá entendendo o ponto fraco? Uma hora que você. eu Porque estou você. tentando observar aqui para ver se eu estou aqui no satsang, por exemplo, te ouvindo, para ver se eu estou buscando autoridade em você
e Uhum. também ver se eu tô buscando todas essas ciladas aí. Certo. Porque eu não estou buscando em igreja, eu não vou em igreja, eu não vou em, né? Isso. É, Busca em mim. Busca em mim. Ó, busca em mim. Vamos lá, pode buscar autoridade em mim. Busca. Essa autoridade vai falar para você, dona, você vai desaparecer. Eu não estou dando garantia nenhuma para você. Não estou dando garantia nenhuma. Você vai desaparecer como donor. Ah, mas tem um espírito que vai sobreviver, que tal. Donor não existirá jamais. E Donner já acabou ontem. Donner já acabou 10 anos atrás. Donner já acabou há um ano atrás. Donner já acabou há 5 minutos atrás. Donner já acabou. A marcha do desaparecimento é constante. Se você me está dando autoridade para mim, eu estou te dizendo isso. Não tem ótimo, esperança nenhuma. agora eu vou ser orgulhoso agora. Vai. Todo dia eu reafirmo isso. Eu sinto um prazer, não sei se é masoquismo, mas eu acho legal a morte existir no que se trata do corpo, isso é inevitável, né? E é legal porque ela iguala no sentido de não deixar um orgulhoso bancar o bambambam, bam, bam, porque se não tivesse, ia ter. Eu acho que ia ter, Não, sim. mas existe orgulhoso que banca bam, bam, bam a todo momento. É o que mais tem. Mas ia ser para sempre, né? Se não tivesse a morte. Não tem as pirâmides não estão lá até hoje? Não, Então, mas o planeta vai se o que eu destruindo, né? O quero Sol. dizer, Dona, o que eu quero dizer é que as pessoas acreditam nessas histórias. E as pessoas se unem para que isso seja verdade. As pessoas querem algo além do que está acontecendo. E perde o que está acontecendo agora nas interpretações, nas elucubrações, nos comentários. Ah, mas é assim, mas não é assim, mas não sei o quê. E aí você perde toda essa respiração, perde o dia, perde o momento, cara. Entende? Se a gente tiver consciente de uma forma muito intensa de que isso aqui é raríssimo, não desperdiça isso, cara. Só isso. Isso é raro. Não desperdiça. E vai acabar. A gente se engana achando que não vai acabar. A gente se engana que achando que isso não é raro, que isso acontece toda hora, que isso está aí jogado de qualquer jeito, né? Depois a gente pode nem ter chance de é, falar assim. E aí, acabou, Maurício, acabou, Vitor, acabou. Quando você dorme, você fala, e aí, dormi? Ah, acabei de dormir. Você fala alguma coisa? Dormiu, É, dormiu. depois a gente não pode nem se encontrar mais, né? Então aproveite, aproveite Hã? agora. É, Aproveite. Olha lá, tem aqui, eu vou precisar sair mais cedo, porque viajo amanhã bem cedo, vou arrumar a mala, boa noite, ótima reunião. A todos, obrigado, beijos. Tchau, desapareceu. E pelo menos teve oportunidade de dar tchau, né? Ah, eu acho que é o Henrique? Agora não sei. Tinha um P aí, o Henrique foi embora também. Bom, é isso aí, gente. A gente tem que se convencer disso, porque também não é fácil, cara. Você viver dessa forma, né? Dessa forma assim, porque a gente esquece, cara. deve ser legal também, Maurício. Ah, Pode ser uma suposição ultra idiota, né? Mas eu arrisco. só você, Doni. Só você mesmo, Doni. A fala vai desaparecer, a escuta vai desaparecer, tudo, né? Desaparecimento para todo lado. Desaparece Mas todo dia. Todo dia desaparece do sono. Sono, isso, desaparece. Então a gente já tem essa experiência. daqui a pouco eu vou desaparecer. Não, todo mundo, né? E
E a questão que a gente já tem e não dói. Desaparecer não dói. Se não fosse sangue, eu já tinha desaparecido. Eu tô dormindo cedo pra caramba. Ah, daqui a pouco você desaparece. Segura as pontas aí, então. É, tô é. Bom, deixa a gente ver. Leide, Mas depois eu queria que você falasse uma coisa, Maurício. Eu acho que aprofundar um pouco mais nisso. tá bom. Deixa eu ver a Leide. O Leide, tá aí ou não tá? Daqui a pouco nem tá mais. Ah, tá. Sim, Maurício, estou aqui. Leide, seguinte. Você tinha perguntado aí, né? Falado. Como é que tá aí para você agora? Depois da gente ter conversado isso. Ai, Maurício, é tudo sensacional, porque é isso aí mesmo, sabe? Tudo é muito libertador. Foi o que eu falei desde o início, né? E eu Uhum. acho que a gente acaba se apegando e deixando essa autoridade que deveria ser para a gente, para as pessoas, para as coisas, exatamente numa forma de se abster da responsabilidade mesmo que a gente tem com a gente mesma, sabe? Isso, isso. Então, voltando nisso, que é muito importante, você está elegendo a autoridade, você mesma se dizendo capaz, se dizendo, não só isso, se considerando capaz. Você não está dando, atribuindo o poder que você tem para outro. Isso eu acho que é muito importante. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente está falando no satsang. Ô Maurício, e aí fica muito mais fácil você encontrar culpados, né? Porque você começa a jogar a culpa de tudo aquilo que não tá legal, que não tá certo, que não tá bem, que você, sabe, tudo aquilo que você não gostaria, mas que você aceita nesse outro, nessa outra circunstância, sabe? Então eu enxergo muito como se fosse uma fuga, entendeu? Lógico. Nossa, muito bom, muito bom. É isso aí. Essa é a dinâmica do bode expiatório. Sabe a história do bode expiatório? Era bom Não, fala aí. contar. Eu não tô lembrando. Então é assim, ó, o bode expiatório é assim. A aldeia, né, o povo lá, fazia o ano inteiro fazia as maiores atrocidades. Um enganava o outro, né? Machucava o outro, brigava, só fazia porcaria, né? O ano inteiro. Mas eles tinham consciência que eles estavam pisando na bola, tá? O que que acontecia? Chegava no final do ano, eles pegavam um bode. E aí eles faziam um ritual aonde todos aqueles problemas, aqueles pecados, né, vamos dizer assim, mas aquela injustiça, tudo aquilo que era ruim, eles transferiam para o bode, entendeu? No ritual. E aí matava o bode. E o que quer dizer isso? O bode expiatório é aquele que expia os pecados, né? E a pessoa ficou se sentindo livre, né? Que é essa fuga, né? Que você está falando. Ela se sente livre e sem pecado. Ou seja, pode começar a pecar de novo, né? Zerou, zerou. Tá zerado, vamos agora meter bronca. Porque o bode levou tudo, né? E é como você está falando, sempre tem um outro para pagar as coisas erradas que os imaturos dos homens, né, creem, né, nessa situação aí, né? Então é o ego, é o outro que também pisou na bola. Ninguém quer assumir os seus erros, as suas fragilidades. Então hoje aqui também a gente falou sobre isso, né? Assumir a sua fragilidade diante da situação. Porque só assumindo é que você vai poder ter isso de perto para olhar melhor para isso, reconhecer isso, né? Não negar e não fugir disso. Fala, Leite.
Ô Maurício, e eu ainda enxergo assim mais uma coisa, sabe? Essa busca da simplicidade, da gente. Eu não vejo a simplicidade como pobreza, né? Muito pelo contrário, ela é riqueza do espírito, riqueza da alma. A gente muitas vezes não vive a simplicidade porque a gente também não quer deixar o excesso, né? Porque o excesso me satisfaz. Então tem muito a questão do prazer envolvida nisso. Assim, eu falo isso porque recentemente você sabe que eu fiz uma mudança assim gigantesca na minha vida e o que eu enxergo hoje quando eu faço, né, uma análise de tudo é que realmente quem não se deixa, quem se boicota o tempo todo é a gente mesmo, né? Porque as coisas estão à nossa frente. A gente se cega, a gente se entrega, né, nessas autoridades aí fora da gente mesmo, porque é tudo muito mais fácil. Porque lidar consigo mesmo é muito difícil, não é verdade? Porque aí a gente se sente incapaz de assumir essa condição, né? A condição de adulto, a condição de reconhecer as próprias fragilidades, as próprias fraquezas, achar que eu mesmo tenho que me virar. Sempre vai ter um outro que vai fazer por mim, né? Então, é cômodo, mas é ao mesmo tempo algo que escraviza, né? Então, Uhum. E ao mesmo tempo, né, Maurício, assim, me traz também o prazer de estar no comando de outras coisas, né? Muitas vezes nós não estamos no comando da nossa vida para comandar coisas que estão fora de nós, né? Então, é muito essa questão do ego mesmo, sabe? Ah, eu quero ter uma vida mais tranquila. Era o meu caso, né? Ah, eu queria ter uma vida mais tranquila, com mais tempo. Nossa, mas eu tenho que abrir mão do quê? Do poder, do ego, de tantas coisas. Será que eu estou preparada para isso? mas só um momentinho, Donner. Mas é uma coisa que Leite, só um momentinho, já encaixa. Leite, é porque a gente tem um padrão de crença incompatível com o que eu estou falando. Incompatível com o que eu estou falando. Né? Se você realmente se convencer que você vai desaparecer, o parâmetro muda, as suas referências mudam, sabe? Aqui, no fundo, ninguém acha que vai morrer. É isso. No fundo, é isso. Então, a gente está sempre postergando esse encontro que você está trazendo, viu, Leide? Então, é porque a gente vai, como você falou, os excessos, a gente não quer abrir mão das coisas, então a gente acaba sendo escravo das coisas. Se a gente, Maurício, se a gente coloca um parâmetro diferente, baseado nessa questão que eu estou falando, quem você está elegendo que é a sua autoridade? Um mundo que te escraviza porque o mundo te oferece coisas e você fica dependente dessas coisas. Então, a sua autoridade é o mundo. A autoridade é aquilo que comanda você, né? Por isso que Cristo mesmo diz que ele era autoridade, porque quem deu autoridade a ele foi o Pai. Eu e meu Pai somos um. Então, é esse tipo de autoridade transcendental que ele está trazendo, né? E aí não tem nada a ver com igreja, gente. Não tem nada a ver com religião institucional. Tem a ver com a palavra que ele está proferindo ali como verdade. Essa, 100% maduro, essa é a verdade. 100% maduro, né, Maurício? Cristo aí 100% maduro, ele não tem autoridade externa nenhuma. Não, mas a autoridade dele, ele declara. Ele não está dizendo que não tem autoridade para dizer o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu tenho a máxima autoridade para dizer o que eu estou dizendo, porque eu experiencio isso de forma verdadeira. Eu não delego essa autoridade para ninguém, a não ser para o meu pai. E o que é esse meu pai?
é aquilo que é o mais íntimo dele. É aquele grande mistério que ele reconhece como sendo a fonte dele. É isso. A fonte é somente eu e a minha fonte. É isso que ele está dizendo. Aonde vem essa autoridade? Da minha fonte vem essa autoridade. Porque eu e a É, minha fonte somos um. Eu e a minha fonte somos um. ele Entende? deve, vou falar no passado, né? Ele devia já estar sentindo, né? Para falar, né? Não, ele não vai Então, falar. Se ele falar uma coisa que ele não sente, ele é um hipócrita. é, eu ainda não sinto Não, mas isso não, não, sem. não, 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 não precisa. Vamos só tentar absorver, sabe? Donner, não precisa você se julgar, colocar você numa posição assim mais delicada. Não, não, não. Todo mundo aqui tem as suas fragilidades. Não fica achando que é só com você, entendeu? A gente está expondo uma coisa, é para você absorver, para você depois trazer isso para sua vida. Não estou dizendo que na nossa vida nem na minha isso é uma realidade. Isso aqui é uma exposição, a gente coloca os exemplos, né? A gente coloca a forma que isso vem como uma coisa coerente para a sua vida. Eu quero que você melhore, eu quero que eu melhore, eu quero que todos aqui melhorem. Todos aqui saiam desse satisfeito de uma forma melhor. Mas não se condene, não se precipite, tá? Não precisa, é só absorver isso com calma, né? Isso aqui não é um ambiente de opressão. Isso aqui está sendo dito para pessoas iguais. Todo mundo aqui é igual. Eu não estou num pedestal, você não está abaixo de mim. Não existe aqui ninguém hierarquicamente superior. O que eu quero dizer é: vamos ouvir e praticar. Vamos ouvir e tentar absorver. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu não estou melhor que você. Não estou melhor que ninguém. Então é isso. Eu estou ouvindo e nós vamos tentar lembrar disso. O que é o mais importante? Termina o satsang, lembra disso. Não é pôr em prática, é você lembrar, porque quando você vai lembrando, isso vai se entranhando em você e você vai se conduzindo dessa forma. Naturalmente se conduzindo. Tá? Então, essas palavras, elas vão surgindo aqui. Eu estou ouvindo isso. Vocês todos. Então, nós temos que sair daqui melhores do que nós entramos. Mas não estamos totalmente maduros, perfeitos. Não exija isso de você. Agora, para falar sobre o Tao Te Ching que você está lendo. A O próprio. caminhada, deixa eu só falar essa frase, calma. A caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Este é o primeiro passo. Não se apresse, não se culpe, não se cobre, mas entenda, né? Absorva e põe em prática. Tem que ter contato com pessoas como você para mostrar que ainda não estou tão tranquilo, né, Maurício? Mas Porque não se preocupe de não estar. Só reconheça. Não estou tranquilo, mas eu vou desaparecer, então tanto faz. é, Tanto faz. Agora eu estou tranquilo, agora não estou, agora estou com raiva, agora não estou. Mas tá bom, vou desaparecer. Então, esse é, desaparecimento vai deixar você mais tranquilo, né? A lei está falando, Donner se cobra tanto também de se cobrar, né, Donner? Também é algo que ela está falando, né? É uma preocupação, né? Então, é. não se preocupe, né? Eu entendo que você se preocupa, mas Então, Urs, não é o então, sofrimento.
né? Don't worry, aquela música em inglês, Don't worry. Exatamente. Gente, eu acho que foi, né? Foi muito bom a gente estar Tanto junto. vai aparecer. Foi fantástico, gente, fantástico. Beleza, Leide. Foi bom vocês virem, a gente se reunir aqui. É muito legal quando a gente se reúne. Eu acho que é muito importante a gente estar se reunindo. Por isso, quando eu falo lá no grupo, quem que vai, né? Eu quero incentivar vocês virem, porque eu fico motivado de estar aqui com vocês. A gente tá trocando toda essa, né? Essa fala, essa presença. Então, isso é muito, muito importante. Isso me ajuda a lembrar, né? Porque o mais importante é sempre lembrar do que, do que é importante. O mais importante é lembrar do que é importante. Porque a gente sempre tem uma tendência de esquecer essas coisas. Então, se a gente vem no satsang, a gente está relembrando essas coisas. Então, é para isso que a gente está aqui no satsang, para relembrar. E quando forma um grupo bacana, um grupo legal, igual a gente está aqui, isso dá uma motivação legal, uma motivação, assim, que a gente fica empolga, né? Isso faz bem, isso dá um up. Já que a gente está gastando o inglês hoje, né? O Donner falou, don't worry. Então vamos gastar o nosso inglês, isso dá um up. Leite, você levantou a mão? Levantei. Eu quero dizer só mais uma coisa, assim. A gente discute, a gente fala, mas a gente não tem ideia do quanto esses encontros nossos são importantes, assim, na vida de cada um, né, ô Maurício? Eu falo assim por mim, olha, eu realmente, a minha vida mudou, assim, de perna pro ar, desde quando a gente começou os nossos encontros e eu sinto, sabe, que eu tenho, dentro de toda a dificuldade, tentado colocar as nossas discussões, os nossos dia a dia, né, em prática mesmo, aquilo que a gente discute aí. E isso não tem preço, sabe? Cada um tão distante um do outro e a sincronicidade que todo mundo tem é fantástico. Eu não consigo assim expressar em palavras a importância que os nossos encontros têm para mim, entendeu? E eu acho que cada um tem um sentimento muito parecido com isso. Hum. Assim, com essa fala linda da Leide, a gente encerra esse maravilhoso satsang com a presença de vocês. Gostei muito. Obrigado, Obrigada, querido. obrigada.